Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 3. Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Criador dos céus e da terra, ele manda Noé fazer aquela arca para a salvação da humanidade da sua época, e ele determina então 120 anos, que foi o tempo que Noé gastou para fazer aquela arca. Diz a palavra do Senhor que o dilúvio veio à terra quando Noé tinha 600 anos. Gênesis capítulo 7, verso de número 11. Se o dilúvio veio então quando Noé tinha 600 anos, então, meus queridos irmãos, quando Noé começou a arca, ele tinha exatamente 480 anos. 480 mais 120, 600 anos. Será que Deus, então, meus irmãos, ele estava, então, reduzindo o tempo de vida para 120 anos? Esse é alguns argumentos de muitos teólogos eruditos, que a vida ela foi reduzida ali para 120 anos. Deus estava dizendo, então, que o tempo do homem seria de 120 anos só nos dias de Noé ali. Então Deus reduziu a vida ali para 120 anos. Eu acredito que não foi isso que Deus estava querendo dizer, porque depois nós sabemos que Abraão ele viveu pós-diluviano, e Abraão viveu 175 anos, e teve outros homens que viveram mais de 120 anos. Então, quando Deus estava dizendo, porém os seus dias são 120 anos, o que Deus estava dizendo, meus irmãos? Deus estava falando exatamente do ensinamento heptamilenar. O que é o ensinamento heptamilenar? É a semana da criação. Ou seja, o homem ele foi criado no 6º dia e no 7º tem descanso. Ou seja, Deus estaria dizendo que o tempo do homem seria na terra de 6 dias divino, ou 6.000 anos, e depois haveria um milênio sabático, um dia, porque um dia são 1.000 anos, ou seja, 6 dias mais um 7. Então o tempo do homem na terra seria de 6 dias divino, ou 6.000 anos, depois haveria 1.000 anos de paz, um milênio sabático. Interessante, 120, Deus diz, seus dias serão 120 anos, ou seja, o dia da humanidade, o tempo do governo humano seria de 120 anos. Interessante, quando você divide 120 por 3, vai dar 3 casas de 40. 40, 40, 40. É justamente a história da humanidade. A humanidade é dividida em três etapas: nações, Israel e igreja. Ou seja, 40 foi o tempo das nações, 40 o tempo de Israel, e os últimos 40 o tempo da igreja. 120, jubileu. 120 anos, 120 jubileu. 120 jubileu, um jubileu, são 50 anos. São 50 anos um jubileu. 120 jubileu vai dar exatamente, meus irmãos, 120 vezes 50. Que é o tempo do jubileu, 120 vezes 50, 6.000 anos. Ou seja, o tempo da humanidade, o tempo do governo humano seria de 6.000 anos na Terra. 40 jubileu foi o tempo das nações, 40 jubileu são 2.000 anos. As nações falharam concernente ao levar o conhecimento de Deus a todos os povos. As nações falharam. Deus levantou Israel, mais 40 jubileu, um tempo de 2.000 anos para Israel. Israel também falhou, né? Deus levantou a igreja gentílica. Quando Israel rejeitou, Deus colocou a igreja gentílica, e o tempo da igreja gentílica também seria de 40 jubileu, ou 2.000 anos. A igreja gentílica também, ela não está
apresentando o Senhor Deus ao mundo, ela está apresentando um outro evangelho, a maior parte está apresentando outro evangelho, e certamente o evangelho será pregado pelo próprio Deus durante os 1000 anos de paz sobre a terra. O verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, que será pregado durante a grande tribulação, né? E este evangelho do reino será pregado, testemunha a todas as gente, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado pelos 144 mil, as duas testemunhas, depois dos anjos no final da grande tribulação, e no milênio será ainda pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. O fim de quê? O fim do milênio, e aí então será realizado o juízo final, para que ninguém possa ter desculpa dizer que não ouviu a pregação do evangelho. Eu estou dizendo isso, meus prezados e queridos irmãos, porque o tempo da igreja realmente acabou. Nós estamos falando sobre o tempo de jubileu, são 120 jubileu. 120 jubileu são 6.000 anos, é exatamente o tempo da raça humana na Terra. O homem viveria na Terra 6.000 anos. E isso realmente está acabando. No próximo domingo, termina o mês de Elul, meio-dia, horário de Brasília, 18 horas, pôr do sol em Jerusalém. Termina então o último jubileu, que começou o ano passado, termina o último jubileu antes dos 70 anos do aniversário de Israel. Eu creio, meus irmãos, eu creio que pode ser agora. Eu disse pode ser agora. Por quê? Porque agora vai começar um outro ciclo de Shemitah de novo. A cada 7 anos é um ciclo de Shemitah. É o ano sabático. Então esse último Shemitah que começa domingo agora, pode ser os últimos 7 anos da grande tribulação. Porque 7 vezes 7 dá 49. Então, um jubileu agora, a partir de domingo, um jubileu, ele vai cair exatamente no ano de 2066. Não pode ser. Esse jubileu que vai terminar agora, domingo, ele não pode ser o jubileu de número 119. Ele tem que ser o de número 120. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque se for o número de 119, vai ficar faltando um. E um jubileu são 50 anos. E contando a partir de domingo, um jubileu ele vai cair somente no ano 2066. 2066 não pode ser, porque aí vai contradizer com o que Jesus disse. Jesus disse que a geração da figueira ela não vai passar. Quando Jesus disse que não passará a geração da figueira, ele estava dizendo que todos os acontecimentos concernentes ao arrebatamento da igreja, concernente à ascensão do anticristo, a grande tribulação e o término do governo humano, que o término do governo humano vai terminar em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, todos esses acontecimentos aconteceria dentro do prazo da geração da figueira. E no Salmo de 90, verso 10, lá está bem claro, 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80, melhor deles ser canseiro e enfado. Eu creio, meus irmãos, particularmente, que Jesus ele virá antes dos 70 anos de Israel, ele virá para arrebatar a sua igreja, e antes dos 80, porque a geração é de 70 e 80, antes dos 80, ele virá no Monte das Oliveiras em Israel, segunda vinda. Então veja bem, a volta de Jesus ela é em duas fases. Ele vem para a igreja, depois ele volta com a igreja. Por isso que ele falou que a geração é de 70 a 80. Então Jesus estava dizendo o seguinte, que dentro desse prazo dos 70 aos 80, ele virá para buscar a igreja. Eu creio particularmente que ele virá antes dos 70 para buscar a igreja. E antes dos 80 ele voltará com a igreja em Israel. Então esse jubileu agora é muito importante, porque ele deve ser o jubileu de número 120. Como eu disse aos irmãos, se for o de 119, aí vai ter outro jubileu. Um jubileu é 50 anos, aí vai cair em 2066, meus irmãos. Não acredito assim. Então o tempo é realmente esse.
O tempo realmente acabou. Domingo próximo começa então o ano novo 5.777. É a festa de trombetas. É a lua nova. A trombeta ela tocada na lua nova aponta então para o arrebatamento da igreja. Festa de trombetas era uma festa que é realizada em 2 dias, porque o sumo sacerdote ele não sabia quando começavam os primeiros vestígios da lua nova, então ele tinha que vigiar o céu. Quando aparecia o primeiro sinal da lua nova, é que mandava tocar a trombeta. E na última trombeta é que o exército era convidado a ir para casa, ou seja, ao soar da última trombeta, nós seremos convidados a ir embora para o céu, nós iremos para casa. Então, irmão, nós estamos nessa expectativa, estamos vivendo nesses dias. Temos que ter cuidado, temos que vigiar, temos que orar, temos que consagrar, porque Jesus está voltando. Então eu creio assim, porém os seus dias serão 120 anos, 120 jubileu. 120 jubileus são 6.000 anos, ou seja, o tempo do homem foi medido. Não adianta você questionar isso. Deus mediu esse tempo. O homem viveria na terra 6 dias, 6.000 anos. E é exatamente esse tempo que estamos vivendo. O tempo acabou, meus queridos irmãos. Vamos estar prontos, porque a trombeta vai tocar. Amém? Deus abençoe a todos, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.